Fala galera, como vocês estão? Vocês sabem que a palavra liberada para o nosso ministério neste ano de 2025 foi Boas Novas. E o Senhor nos direcionou a trabalharmos com os jovens a seguinte temática: como Daniel, jovens posicionados. Toda pessoa que se posiciona de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras, vive boas novas. Para sermos posicionados como Daniel foi, nós precisamos então conhecer Daniel e entender de fato como foi que ele se posicionou, com o objetivo de vivermos boas novas, ou seja, novas experiências com o Senhor, atingirmos um novo nível de intimidade, de relacionamento com Ele. Esse propósito que nós vamos iniciar nesse mês de fevereiro vai se chamar o propósito de Daniel. E, primeiramente, nós precisamos entender, então, o que é um propósito. O propósito é um compromisso. Você está assumindo um compromisso com o Senhor. Um compromisso de se dedicar a práticas que vão fortalecer a sua fé e fortalecer a sua conexão com Deus. Assim como Daniel fez durante a sua vida. Lá no capítulo 1 de Daniel, lá no verso 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E depois, lá no verso 12, Daniel vai falar: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Aqui, quando Daniel ele está falando, quando a palavra diz que ele decidiu não se contaminar, não estava falando somente da comida, mas ele decidiu não se contaminar com tudo que Babilônia oferecia para ele, que não condizia com a vontade do Senhor para ele, que não vinha do Senhor para ele. Então, aqui ele faz um propósito alimentar, né? Mas ia para muito além disso. E quando nós estamos fazendo um propósito semelhante ao de Daniel, nós estamos dizendo: Senhor, eu assumo um compromisso contigo. Esse é um ato profético. Esse compromisso é um símbolo do meu compromisso de vida, de que eu quero viver uma vida que abandona o pecado, onde eu decido não me contaminar com aquilo que não é da sua vontade, que não é bom para mim, que não vai me trazer crescimento, mas vai me distanciar do Senhor. Então, nós estamos assumindo um compromisso com o Senhor neste propósito de Daniel que nós estamos fazendo, iniciando nesse mês de fevereiro, semelhante a como Daniel fez. E vamos lá, então, como vai funcionar esse propósito? Bom, nós vamos iniciar com a leitura do livro de Daniel, para a gente conhecer toda a história. Então, no dia 1º de fevereiro, nós vamos ler o capítulo 1. No dia 2, nós vamos ler o capítulo 2, até chegar no dia 12 de fevereiro, onde nós leremos o capítulo 12. No dia 13 de fevereiro, então, nós vamos iniciar um propósito alimentar semelhante ao de Daniel. Nós vimos aqui que Daniel, né, e os seus amigos, eles se alimentaram apenas de vegetais e água, né? E nós também vamos nos alimentar apenas de vegetais e água. Então, os vegetais, o que seria? Seriam frutas, legumes, verduras, algumas leguminosas, grãos. Então, a gente vai mandar aqui para vocês, embaixo desse vídeo, certinho uma lista, né, para vocês terem uma ideia de quais são esses alimentos. Então, no dia 13, nós vamos iniciar esse propósito alimentar, e esse propósito ele vai durar 10 dias, assim como foi aqui esse primeiro momento do livro de Daniel. Então, vai ser do dia 13 ao dia 22. No dia 22, nós teremos culto dos jovens, né? E vai ser o último dia do propósito alimentar. E nesse dia no culto, nós vamos compartilhar uns com os outros como foi essa experiência.
Vale lembrar que durante todo o período ali da leitura e do propósito alimentar também, nós vamos orar. Nós precisamos regar tudo isso com bastante oração. Então você vai escolher um horário no seu dia. Pode ser, digamos lá, 8 horas da noite. E todos os dias, às 8 horas da noite, você vai tirar um tempo, você vai reservar um tempo para estar em oração. Amém? E nesse tempo de oração, nós vamos clamar por mais intimidade, por mais relacionamento com o Senhor. Mas nós também vamos clamar que o Senhor nos dê estratégia para alcançar outros jovens. Para alcançar outros jovens para a salvação, né? Que o Senhor nos dê estratégia para pregarmos o evangelho para outros jovens. E talvez você já tenha jovens aí no seu coração, que nós oramos no último culto dos jovens, e você vai colocar a vida desses jovens nesse tempo de oração também. E todos os dias, do dia 1º ao dia 22, nós vamos fazer um check-in no grupo. Então, você vai lá tirar sua fotinha do seu momento de leitura da Bíblia, né? E depois, quando a gente estiver no propósito alimentar, você vai tirar ali, pode ser uma fotinha do prato, né? Do propósito alimentar, mas todos os dias nós vamos fazer o check-in no grupo. Ou seja, nós vamos postar o que nós estamos fazendo pra gente estimular uns aos outros. No dia 3 e 4 de março, nós teremos um estudo sobre o livro de Daniel, que vai ser aplicado, vai ser feito pelo pastor Jader e vai ser lá na igreja. Então, nós vamos, no propósito, iniciar lendo o livro de Daniel, depois nós vamos fazer o propósito alimentar, todo esse período regado de muita oração, num momento específico do dia. Todos os dias vamos postar ali para incentivarmos uns aos outros a permanecermos firmes no propósito. E vamos finalizar no dia 3 e 4, quando teremos esse estudo com o pastor Jader. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, mandem mensagem para mim no privado que eu explico melhor para vocês. Que eu explico certinho, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas eu creio que é um novo tempo, um tempo de viver realmente boas novas com o Senhor e que nós possamos assumir juntos esse compromisso, esse propósito de que nós queremos ser, como Daniel, posicionados na palavra. Amém?